Salve, salve, guerreiros e guerreiras, professor Zeca na área, trazendo mais um projeto para o canal, né? Esse projeto será um intensivo para a PM do Pará, para o cargo de soldado, excelente concurso com diversas vagas. Se o senhor tem interesse em fazer esse concurso ou tem dificuldade em raciocínio lógico, você está no lugar certo. Então vamos deixar de enrolação, papel e caneta na mão, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e vamos começar a missão? Beleza, intensivo PM do Pará, senhores. Uma curiosidade, ver se está cortando, tá não. Eu sou paraense, hein, senhores? Sou de Santarém, no Pará. Tenho um carinho enorme pelo Pará. Morei lá por muitos anos. Atualmente moro no Distrito Federal. Tenho a honra de ser policial militar aqui, né? Para quem não me conhece, senhores, eu tenho quase 8 anos de experiência no rumo dos concursos públicos. Tenho diversas reprovações. Só que tenho algumas aprovações, né? Dentre elas, Polícia Civil do Pará, do Paraná, perdão, Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil do DF, Polícia Civil de Santa Catarina, PM do São Paulo, duas vezes aprovado na PM do Distrito Federal, né? Polícia Penal do DF. Então, eu tenho, como eu falo, tenho experiência para falar para os senhores no ramo das carreiras policiais, né? Beleza? Então vamos lá fazer um breve resuminho do edital aqui. PM do Pará, para o cargo de soldado masculino terão 3.200 vagas, muitas vagas, senhores, muitas vagas. Feminino, 800 vagas, escolaridade de nível médio, remuneração 4.923, mais auxílio alimentação. Senhores, uma curiosidade. Eu tenho um brother aprovado no último concurso, ele tira mais ou menos 6.500 líquidos. Com o quê? Com as horas extras lá, com os famosos voluntários, né? Beleza? Banca CESP, Sebrasp, modalidade da prova múltipla escolha e terão 60 questões, né? Tem redação? Não, não tem redação, senhores. Inscrições. Dia 22 já começou, né? Até o dia 17. Eu tenho mais ou menos 8 dias até o término das inscrições, né? Taxa de inscrições, taxa de inscrição, né? 109,22 centavos. O padrão CESP até que tá menos caro, né, seus? Porque o CESP geralmente é R$ 200. Eu até brinco com a rapaziada que o cara tem que ser concursado para fazer concurso. Tá muito caro esse negócio. Data da prova, dia 17 do 12, né? Então, escolaridade nível médio. Quem for fazer oficial, né, é um outro edital, uma data diferente da prova, mas o guerreiro tem que ser formado em direito, né? Ou está terminando o curso de direito. Beleza? Vamos lá. A nossa matéria é raciocínio lógico. Senhores, esse tópico um e o tópico 2 trataremos tudo dentro de um módulo só. Porque essa tautologia e contradição nada mais é do que uma classificação de tabela verdade, né? Mais para frente eu vou explicar para os senhores. Então vamos lá. Módulo um aqui, né? Item um. Conceitos básicos de raciocínio lógico, proposição, valores lógicos das proposições, sentenças abertas, número de linhas das tabelas verdade, conectivos, proposições simples, proposições compostas. Aí, item 2, tautologia e contradição. Então, todo esse item um e 2 veremos juntos, senhores. Aqui não tem negação, só que eu vou ter que trazer negação para os senhores. Negação. Por que, professor, você vai trazer um negócio que não vai cair específico, senhores? Só que nele fala que para falar de proposições compostas, número de linha, tautologia e contradição, só tem que montar a tabela verdade. Sem montar a tabela verdade, não tem como você saber se é contradição ou tautologia, certo? E para isso você precisa saber da negação, né? É muito simples. Você vai ver que negação nada mais é do que um modificador lógico. É simples, simples. Beleza? Aí, tópico 3, operações envolvendo conjuntos. E tópico 4, cálculos com porcentagem. Então o edital tá mamão, né, senhores? Tá mamãozinho. Então vamos agora adiante, né? Nessa aula aprenderemos o que é proposições lógicas, né? O que mais? Falarei um pouco sobre proposições simples, beleza? E isso mesmo, esses dois tópicos dá pra gente matar nessa aula aqui. Proposições e proposições simples. Beleza? Vamos lá então. Lógica proposicional. O que é isso, professor? A lógica proposicional é a forma mais simples de lógica. Nela, os fatos do mundo real são representados por sentenças chamadas de proposições. Professor, Guerreiro, essa sentença é um gênero que tem diversas espécies aqui dentro. Tem sentenças proposicionais, proposicionais,
proposicionais, sentenças exclamativa, exclamativa, sentenças interrogativas, sentenças opinativas. Mais para frente vai ver. O que é importante para a gente aqui, dentro da lógica proposicional, são as sentenças proposicionais. Vou trazer para os senhores um adendo aqui, o que é isso, explicar certinho para os senhores. Porque se os senhores aprenderem o que é uma proposição, vai ficar tudo mais simples, senhores. Tenham fé que essa aqui é a base. Se você chegar com dúvida lá na frente, vai ficar ruim, beleza? Então vamos prestar atenção nessa aula, anota aí, porque isso é muito importante. Sinônimos da lógica proposicional. Lógica bivalente, porque bivalente? Dois valores, ou é valor verdadeiro ou valor lógico falso. Mais para frente eu vou explicar também. Isso até é o nome de um princípio, né? Lógica proposicional, né? Outro, lógica aristotélica ou lógica clássica. A aristotélica porque foi Aristóteles, vou sair daqui, Aristóteles que desenvolveu a lógica proposicional há mais ou menos 380 antes de Cristo. Olha só quanto que é velho essa lógica proposicional, né? Beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Agora vou mostrar para vocês o que é proposição. Falei para vocês que lógica proposicional trata de proposições. Professor, o que é proposições? Vamos ver agora. O que é proposição? É uma oração. Se é oração, o senhor sabe que tem o que? Verbo. É uma oração de sentido completo declarativa. Pode ser uma declaração afirmativa ou uma declaração negativa, beleza? Na qual, em determinado contexto, vou até grifar isso aqui, ó, em determinado contexto, pode se atribuir um valor lógico verdadeiro ou um valor lógico falso. Ou seja, o que é proposição? É uma oração, ou seja, tem verbo, declarativa, pode declarar uma informação verdadeira ou informação falsa. E o senhor só vai conseguir valorar se é verdadeiro ou falso, dependendo do que? Do contexto. Agora isso é o contexto que vai dizer se é verdadeiro ou é falso. Porém, nunca terá os dois valores ao mesmo tempo, ou seja, isso fere um princípio da própria lógica proposicional, que é o princípio da não contradição. Beleza? Eu vou explicar os princípios um pouquinho mais para frente. Mas vamos aqui os exemplos. Geralmente as proposições são simbolizadas por letras, né? Maiúscula ou minúscula, não vai vir regra. Ela pode ser simbolizada tipo aqui, ó. Proposição P pode ser simbolizada assim ou um Pzinho pequenininho, certo? Não vai ter mistério isso. Nunca vi uma prova perguntando sempre, obrigatoriamente, temos que representar por letra maiúscula ou minúscula. Isso não existe. Beleza? Então vamos lá. Proposição P aqui. José é flamenguista. Se trouxesse para o meu contexto, meu nome é José e eu sou flamenguista. Então, para o meu contexto, a informação seria o quê? Verdadeira. Tranquilo? Vamos para o exemplo 2 aqui, ó. Proposição Q. Paulo é mineiro. Tem, nesse slide aqui, senhores, tem alguma informação que eu posso transformar, que eu posso valorar como Paulo sendo ou não sendo mineiro? Não tem, né, senhores? Aqui não tem como a gente saber se é verdadeiro ou se é falso. Proposição R, Pedro é bombeiro, da mesma forma, não tem nada falando nesse slide aqui se Pedro é ou não é, bombeiro, beleza? Outra coisa muito importante. Professor, é obrigado a ter sujeito? Não, senhores, não é obrigado a ter sujeito. Exemplo da proposição. Choveu ontem. Sabemos que verbos que denotam fenômenos da natureza não tem sujeito, né? Então, choveu ontem aqui é verbo, aqui é um advérbio de tempo, né? Então, sabemos que não tem sujeito. Então, sujeito não é obrigatório. Isso aqui realmente é uma proposição. Professor, precisa de complemento? Também não precisa de complemento. Exemplo, José correu. Temos aqui um verbo, temos um sujeito, não temos complemento. É uma proposição? É. Então, o que é obrigado ter na proposição? A única coisa que é obrigado ter é verbo. Ah, professor, é obrigado ter verbo? É sempre, o verbo é obrigado. O verbo precisa estar escrito? Não. Há algumas possibilidades que o verbo vai estar implícito. Você sabe que o verbo está ali, simbolizado por uma vírgula, alguma coisa, mas não se tocar, beleza? Outra coisa também são proposições numéricas. Mas, professor, aí não tem verbo, aí que você se engane, tem verbo sim aqui, ó. 2 mais 5, esse símbolozinho aqui, ó, lemos ele como é igual, o verbozinho aqui, o verbo ser, né?
2 mais 5 é diferente, é maior que, é menor que, é menor ou igual, é maior ou igual, beleza? Então vamos lá. Nesse caso aqui temos como julgar essa informação, ou seja, ó, 2 mais 5 é 7. 7 é igual a 7? Positivo, né, senhores? 7 é igual a 7, então informação verdadeira. 2 mais 5 é diferente de 4? 2 mais 5 é 7. 7 é diferente de 4? Positivo. 7 é diferente de 4. Informação verdadeira. Mais uma. 2 mais 5 é igual a 7. 7 é maior que 3? Realmente, 7 é maior que 3, né? Então, informação verdadeira. 2 mais 5, 7. 7 é menor que 7? Não, né, senhor? 7 é igual a 7. Não é menor que 7. Então, informação falsa. 2 mais 5 é menor ou igual a 7? Senhores, aqui temos um primeiro conectivo aqui, conectivo ou, chamamos ele também de disjunção inclusiva. Mais para frente eu explico detalhado isso. Só que você tem que saber na disjunção inclusiva, basta que uma das duas possibilidades seja verdade para que o resultado final seja verdade. Ou seja, ele fala que 2 mais 5 é 7, né? 7 é menor que 7 é falso, né, senhores? 7 não é menor que 7. Então, informação falsa. Aí a segunda opção é igual, né? 7 é igual a 7? Positivo, né, senhores? 7 é igual a 7. Atendeu uma dos dois casos? Atendeu. Aqui embaixo está atendendo. Aqui em cima não está atendendo, beleza? Então, esse sinalzinho aqui é menor ou é igual, ele tem duas possibilidades. Na primeira ele não atendeu, só que na segunda ele atendeu. Então, resposta verdadeira aqui, né? Valorar como verdade. A letra F. 2 mais 5 é 7. 7 é maior que 8? Falso. Aí, ou 7 é igual a 8? 7 é igual a 8? É falso também. Nesse caso, as duas informações estão falsas. Então, vamos ter um valor lógico de sentença falsa. Beleza? Então, eu já trouxe para os senhores o que é uma proposição. Proposição, o que é? Aqui na próxima slide, a proposição é uma oração de sentido completo, declarativa, afirmativa ou negativa, que em determinado contexto teremos o valor lógico verdadeiro ou falso. Você já sabe o que é proposição. Agora eu vou trazer para vocês o que não é proposição. O que não é proposição? Isso aqui você tem que anotar, tá na massa. O que não é proposição? Não são proposições. Declarações interrogativas. Uma pergunta. Qual é seu nome? Qual é seu nome não será uma proposição. Professor, e se for uma pergunta indireta, ou seja, sem o sinal de interrogação? Também não será uma proposição. Sentenças exclamativas, ou seja, bom dia, também não é uma proposição. Verbos no imperativo, ou seja, ideia de ordem. Pegue suas coisas, suas coisas. Ideia de ordem aqui, ó. Pegue suas coisas, também não é proposição. Declaração sem verbo. Livro de RLM, livro de matemática, livro de português. Não é uma proposição. Sentenças opinativas, ou seja, sentença com alto grau de subjetividade, ou seja, Maria é muito linda. Então, esse é um sentimento pessoal, né, senhoras? O padrão de beleza de cada um, ou seja, o critério de beleza é pessoal. Então, também não será considerado uma proposição, né? Paradoxo. Esse paradoxo aqui eu explicarei para os senhores no próximo slide. Sentenças abertas também no próximo slide, beleza? Então, aqui, os paradoxos. Eu tenho que prestar atenção em dois exemplos. São os que caem em prova, senhores. O do mentiroso e o do barbeiro. Vamos lá? O que diz o paradoxo do mentiroso? A frase dentro das aspas, ou seja, dentro dessas aspas aqui, é falsa. Ou seja, vamos colocar ela como valor lógico verdadeiro. Se eu tenho o valor lógico da frase como verdadeiro, na verdade ela não é falsa, né? Na verdade ela é verdadeira. Ela está se autocontradizendo. Toda vez que ela se contradizer, será um paradoxo. Ou seja, não tem como valorar ela como verdadeira ou como falsa. Beleza? E o segundo caso é do barbeiro. Do barbeiro, é um exemplozinho que você colocar no Google aí, vai parecer mais completo. Mas ele fala que numa cidade só tem um barbeiro e o barbeiro barbeia todos os homens da cidade. E somente um barbeiro na cidade, né? Quem barbeia o barbeiro, sendo que ninguém pode se auto-barbear. É só esse o paradoxo. Se eu vim mais ou menos esse exemplo aí, saiba que é um paradoxo, beleza? Vamos agora adiante, né?
sentenças abertas. Isso é muito importante. Eu vou até deixar aqui sentenças abertas, importante. Anote aí. Sentenças formais, ou seja, você vai lembrar de ele ou ela e aquele barra aquela. Ou seja, se trouxer ele é um grande jogador, ele quem, senhores? Aquele é um grande homem, aquele quem? Se não trouxer o contexto ou retomando alguma coisa, exemplo, Pelé foi um grande jogador de futebol, ponto. Ele era o melhor em campo. Esse ele estaria retomando o Pelé, aí tudo bem. Agora, se trouxer vago, ele é um grande homem, ou aquela é uma linda mulher, ou uma moto muito veloz e tal, não tem como valorar, será uma sentença aberta. Outra sentença aberta é a sentença matemática, ou seja, x mais 3 é igual a 6. Ah, professor, eu sei que se fizer uma equação no primeiro grau aqui, eu passar esse x para o outro lado, vai ficar, esse x não, esse 3 para o outro lado, vai ficar x é igual a 6 menos 3, que x é igual a 3. Realmente, se eu só fizer essa equação, só vai saber que realmente o x tem valor de 3. Mas quem disse para os senhores que isso era uma sentença verdadeira? Eu não afirmei nada, então não leve seu conhecimento de mundo. Toda vez que se eu vier uma sentença aberta matemática envolvendo incógnitas ou letras, será uma sentença aberta. Agora vem o pulo do gato. Isso aqui é muito importante. OBS aqui, ó. OBS, muito importante. Toda vez que uma sentença aberta vier acompanhado de sentenças categóricas. Professor, o que é categórica? É o todo, o algum e o nenhum. Se ela vier acompanhada de sentenças categóricas, ela será uma proposição. Beleza? Exemplo. Todo homem. Opa. Deixa eu ver aqui. Todo homem é mortal. Esse exemplo ficou bom. Deixa eu ver aqui. Não quer apagar, rapaz? Deixa eu ver aqui. Apagou aqui, ó. Todo x é par, beleza? Todo x é par. Esse ficou melhor. Todo x é par. Tem como eu valorar essa informação? Sim. Todo x é par? Não, seus. Apenas os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, né? Todo x terminar, não. Todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 serão par. Não é todo número, não. Só apenas esse conjunto aqui. Então, nesse caso, a informação será falso. Da mesma forma que colocar assim, ó, algum x é par. Beleza? Algum x é par? Realmente, seus. Qualquer número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8 será par. Então, toda vez que eu vier a proposição sentenças abertas acompanhada de proposições categóricas todo, algum e nenhum, será uma proposição. Professor, e quanto ao valor dela? Então, quanto ao valor dela, veremos mais para frente. Mas se eu ver que uma sentença aberta está acompanhada de uma sentença categórica, será uma proposição. Beleza? Vamos até fazer uma pequena bateria de exercício aqui. Ó. Classifique as sentenças quanto proposições. Beleza? Ó. Bola de plástico tem verbo? Não tem verbo. Então não é proposição. Não tem verbo, não é proposição. Simples assim. Jorge é médico. Jorge é médico. Se fosse para valorar entre verdadeiro e falso, não tem como saber, porque não tem contexto. Mas só está perguntando se é proposição ou não. Isso é uma proposição. Por quê? Tem verbo, tem uma informação e é claro, né? Eu posso valorar dependendo do contexto. Então, é uma oração de sentido completo que eu posso valorar dependendo do contexto. Feliz aniversário. Feliz aniversário não tem verbo, então não é proposição. Pegue suas coisas. Aqui o verbo com o quê? Com grau de ordem, né? Uma sentença com ideia de ordem aqui. Então, não é proposição. Onde é a saída? Aqui pergunta, também não é proposição. Ele foi o melhor em campo. Ele quem, seus? Não tem contexto para a gente analisar. Então, se não tem contexto, é uma proposição o quê? Aberta. Então, não é proposição. Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. Ah, aqui eu especifiquei quem era. Então, aqui é proposição.
Que nem eu falei para o senhor, se viesse assim, Pelé foi o maior jogador de todos os tempos, ponto. Ele foi o melhor em campo, aí sim, esse ele estaria retomando Pelé. Aí tudo bem. Aqui, x mais y é igual a 5. Senhores, falei para os senhores, aqui ó, sentenças abertas e matemáticas. Então não é proposição, NP, não é proposição. Estou mentindo, aqui é um paradoxo, né? Os paradoxos não são proposições. Não, P, beleza? Não é proposição. Se x mais y, então ele foi o melhor em campo. Aqui temos o que? Umas sentenças abertas, né? Também não é proposição. Todo x é par. Eu falei para os senhores, todo x é par. Tem uma sentença, uma proposição categórica que é o todo, então é proposição, beleza? Então, aprendemos a classificar. Agora eu vou trazer para os senhores os princípios aqui, logo em seguida faremos um pouco de exercício e na próxima aula faremos a bateria de exercícios do SESP, né? Então, vamos lá. Os princípios da lógica proposicional, as leis do pensamento. O primeiro, princípio da não contradição. O que ele diz? Não haverá proposições que terá o valor lógico verdadeiro e falso ao mesmo tempo, ou seja, ela não se contradiz. Por isso que paradoxo não é uma proposição, porque o paradoxo se contradiz. Então, não terá valor lógico verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Se eu falo para os senhores que José é flamenguista, então P aqui igual a José é alto. Tem um valor lógico verdadeiro. Se eu não negar essa informação, ela terá o valor lógico verdadeiro até o final, beleza? Princípio do terceiro excluído, ou seja, ou será verdadeira a informação, ou será falso. Não tem como ter uma terceira opção, talvez aqui. Talvez, não existe essa possibilidade. Ou é verdadeiro ou é falso. Por isso que é lógica bivalente, um dos sinônimos, né? Princípio da identidade. Isso aqui, quem gosta muito desse princípio aqui é a VUNESP. Uma proposição verdadeira é sempre verdadeira. E uma proposição falsa é sempre falsa. Só isso, senhores. Beleza? Vamos fazer um exercício aqui, ó. Questão. Em lógica, pelo princípio do terceiro excluído. O que significa que fala do terceiro excluído? Não existe talvez. Ou é verdadeiro ou é falso. Só existem essas duas possibilidades. Por isso que é lógica o quê? Bi de 2, bivalente. Então, letra A. Uma proposição falsa pode ser verdadeira e uma proposição não tem nada a ver isso aqui, né? Uma proposição verdadeira pode ser falsa, mas uma proposição falsa é sempre verdadeira, é sempre falsa, nada a ver. Letra C. Uma proposição ou é verdadeira, opa, aqui parece que tá melhorzinho, né? Ou será falsa. Não há outra possibilidade. Letra C, nosso gabarito, né? Terceiro excluído fala que ou será verdadeiro ou será falso. Não existe a possibilidade de um talvez. Beleza? Senhor, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e não saia daí, que agora a gente vai fazer uma bateria de exercícios do SESP focado para a PM do Pará. Beleza? Então vamos lá, pega uma água, respira um pouco, faz um alongamento que já a gente volta. Beleza?